Vamos falar da planta de hoje. A planta de hoje é uma planta muito especial. Eu ouvi falar muito sobre essa planta e muita gente pediu para falar sobre essa planta. Por exemplo, a Domingas, que acompanha o nosso canal, pediu para falar sobre essa planta. O Adenilson Mendes pediu para falar sobre essa planta. A Carmen Flores pediu para falar sobre essa planta. A Lori Lemming pediu para falar sobre essa planta. E a Marisete Reis pediu para falar sobre essa planta. E tem mais gente que pediu, que eu não estou lembrando. Mas tem muita gente que pediu para falar sobre essa planta. Então eu falei, pô, preciso fazer. Eu demorei um pouco para trazer esse vídeo para vocês, para fazer esse vídeo, porque vocês vão ver, é muita informação. Demorou mesmo para conseguir construir esse conhecimento e montar esse vídeo para vocês. Se vocês olharem aqui na descrição do vídeo, vocês vão ver todos os trabalhos científicos que eu estudei para poder trazer esse material para vocês. Vocês vão ver que é bem mais do que 10, é bem mais do que 15, é um monte de material que eu tive que ler para construir esse conhecimento para vocês. E a planta de hoje, sem mais delongas, é a moringa. Eu não tenho moringa para trazer para vocês aqui, porque ela é uma árvore muito grande, originária da Índia, pouco difundida no Brasil, mas que tem propriedades medicinais assustadoramente incríveis. E vocês vão acompanhar isso comigo. Talvez seja uma das plantas, depois da bananeira, é uma das coisas mais incríveis. Depois da tiririca, é uma das coisas mais incríveis que eu trago nesse canal aqui, é a moringa, certo? Existem duas espécies de moringa. A espécie mais estudada e mais conhecida é a moringa oleífera. E tem uma segunda espécie de moringa, que é a moringa estenopétala. As duas têm as mesmas atividades, são plantas irmãs muito próximas e têm as mesmas atividades. Essa planta foi introduzida no Brasil há pouco tempo. Na região Nordeste, como ela é uma planta alimentícia, ela dá umas vagens com feijões dentro. Mas o que mais se come dela são as folhas. As folhas dessa árvore são alimentícias e são muito nutritivas. Aqui na região Nordeste, alguns municípios cultivam a moringa para usar na alimentação escolar, por ser tão nutritiva como ela é. Essa planta, ela com certeza vai se tornar em algum momento uma grande fonte de alimento para o planeta. E é uma árvore que cresce abundantemente, vai dar folhas abundantemente, e ela tem mais vitamina A do que cenoura. Ela tem mais vitamina C do que laranja. Ela tem mais cálcio do que leite. Ela tem mais ferro do que espinafre. E ela tem mais potássio do que banana. Então ela é riquíssima em minerais, riquíssima em vitaminas e também tem uma grande quantidade de proteína assimilável. Por isso, para regiões onde as pessoas têm dificuldade de acesso à alimentação adequada, crianças desnutridas e tudo mais, ela é excelente e deve ser utilizada na alimentação. Uma coisa muito interessante sobre a moringa é o uso dela no tratamento de água. Então, por exemplo, quando a gente lembra do Nordeste, aquelas cacimbas de água barrenta, as pessoas bebendo água junto com os animais, uma situação muito complicada, porque não tem tratamento de água naquela região. A moringa, os feijões da moringa, as sementes dela, quando são triturados, feito pó, e são jogados nessa água suja, túrbida, escura, eles aglomeram todas as partículas orgânicas, tudo que está em suspensão na água, forma, vamos dizer, grumos bem densos que afundam e ficam no fundo, eles sedimentam no fundo. E aí a gente tem uma água límpida. E a análise que foi feita foi comparando a eficiência da moringa, da semente de moringa, com o sulfato de alumínio, que é o produto químico mais utilizado no tratamento de água. Se você tem uma água pública fornecida e tratada na sua casa, ela foi tratada com sulfato de alumínio. E a comparação que foi feita demonstrou que a moringa foi mais eficiente, que a moringa é biodegradável, que a moringa ela não altera os padrões da água, diferente do sulfato de alumínio, que deixa a água ácida, depois tem que ficar pondo calcário para regular. Ela é mais barato o tratamento e ela ainda retira muitos micro-organismos da água. Então, por exemplo, bactérias, protozoários que estão na água e podem causar doenças gravíssimas nas pessoas, a moringa tem a capacidade de retirar esses micro-organismos da água. Da moringa, nós vamos utilizar todas as partes dela medicinalmente. Então, as folhas, os frutos, que são as vagens, as sementes dela, as flores dela, a casca do tronco, a casca da raiz, tudo é utilizado na moringa medicinalmente. Todas essas partes demonstram uma grande atividade de combate a bactérias, combate a micro-organismos. Então, por exemplo, no caso de estafilococcus, no caso de salmonela, que causa problemas gastrointestinais seríssimos, no caso do vibrião colérico, que é o que causa a cólera nas pessoas, e normalmente está associado com água suja,
também tem uma ação muito eficiente. No caso, por exemplo, de alguns tipos de fungos, também tem uma ação muito eficiente. E contra o vírus da herpes. Então, a herpes tipo 1, que é a herpes simples, o extrato de qualquer parte da moringa tem um efeito fantástico contra o vírus da herpes também. Os seus frutos, que são vagens, as vagens que guardam as sementes dela, quando ainda verdes, são reputados há milhares de anos na Índia como um bom medicamento para o controle da pressão arterial. Isso foi testado sob padrões científicos também e foi avaliado que realmente é. As vagens da moringa têm uma excelente ação de controle da hipertensão arterial. Então, talvez se você tenha pressão arterial elevada, a moringa seja a planta que você está procurando para te auxiliar no controle. Além disso, todas as partes da planta, folha, fruto, flores, raiz e tudo mais, todas as partes dela têm uma excelente ação diurética, ou seja, ajuda a produzir maior quantidade de urina. E produzindo urina, a gente libera também grande quantidade de sais, como cálcio, como sódio, que são também responsáveis pela elevação da pressão arterial. Então a moringa sim tem uma ação fantástica no controle da hipertensão. Ainda no controle do colesterol, então no caso de gorduras e colesterol, triglicérides, gordura visceral, que é aquela gordura que envolve o fígado, envolve o intestino, envolve o pâncreas e causa sérios problemas de saúde também, a vagem da moringa demonstrou uma atividade excelente em eliminar essas gorduras, reduzir drasticamente o volume de gorduras no organismo, regularizando os níveis de colesterol e triglicérides muito rapidamente e, além disso, ajudando a eliminar gorduras nas fezes, ou seja, em vez dela ser absorvida pelo seu corpo, ela vai ser eliminada através das fezes e isso é fantástico. Antigamente tinha um remédio, eu não sei se ainda tem, se vende isso, chama Xenical, e esse remédio causava diarreias fortíssimas em pessoas que queriam eliminar gordura, porque enchia de gordura as fezes, e a pessoa era horrível aquilo lá. A moringa faz uma coisa muito parecida, que é facilitar a excreção das gorduras pelas fezes, mas sem causar as diarreias terríveis que os remédios alopáticos proporcionavam e coisa e tal. Então, se você quer reduzir a obesidade, você quer perder peso, moringa é a planta que você está procurando. E além disso, ele também tem a capacidade de combater a arteriosclerose. Então, pessoas que sofrem de arteriosclerose vão encontrar um remédio muito eficiente na moringa, por ela também eliminar as gorduras que não vão se acumular dentro das artérias e das veias. No caso de diarreias, ela também milenarmente, as raízes da moringa são consideradas excelente medicamento antidiarreico, isso também está comprovado. Tem uma atividade realmente muito eficiente no controle das diarreias. Isso está a raiz da moringa, tá? Então você tem a árvore, é a raiz da moringa. E essa mesma raiz da moringa também tem uma atividade espasmolítica. O que quer dizer espasmolítica? Ela evita as contrações dos músculos. Isso é muito interessante para pessoas que sofrem de cólicas, por exemplo, cólica intestinal, cólica uterina, cólica estomacal, pessoas que estão sofrendo dessas contrações musculares dolorosas. O chá ou extrato da raiz da moringa é muito eficiente como espasmolítica, evitando esses problemas. Com relação à úlcera gástrica, então quem tem problema de gastrite úlcera, quem tem problema no fígado, a moringa, todas as partes da moringa, seja a folha, seja o fruto, seja a casca da raiz, não importa. Todas essas partes têm uma atividade anti-úlcera, ou seja, evita o surgimento de úlcera e auxilia na recomposição do estômago. E além disso, todas essas partes também têm uma ação de proteção do fígado, principalmente contra agentes químicos. Então, se você toma, por exemplo, remédio para tuberculose, acaba com o fígado. Se você toma muito paracetamol, acaba com o fígado. Se você tem esse problema, você pode tomar sim a moringa e ela vai proteger o fígado, desinflamar o fígado e recuperar o seu fígado, assim como o estômago também. Você toma remédio para o coração que causa úlcera, com a moringa você tem um aliado para evitar o surgimento dessas úlceras. Agora, com relação ao câncer, a moringa,
todas essas partes da moringa demonstraram uma ação fantástica no controle do desenvolvimento de vários tipos de câncer. Ela inibe o desenvolvimento das células cancerosas e ainda induz essas células à apoptose, que é a morte espontânea delas. A célula entende que deve morrer e ela morre. Então, os extratos da moringa, eles induziram as células à apoptose. Isso é fantástico, principalmente para câncer no fígado e para câncer de pele. No caso da leucemia, também teve uma ação extraordinária. Eu fiquei boquiaberto de ler a morte de células degeneradas, né, que são as células cancerígenas, a morte dessas células num índice altíssimo. Então ela ajuda muito no tratamento da leucemia, facilitando o trabalho de outras terapias, de outros tratamentos que a pessoa está fazendo naquele momento, porque ela vai sim reduzir o número de células cancerígenas num processo de leucemia, seja a linfoblástica ou seja a mieloide, os dois tipos de leucemia têm uma ação fantástica o extrato da moringa. A moringa ainda apresentou uma atividade antioxidante. O que quer dizer antioxidante? Ela evita a oxidação das nossas células, do nosso material genético, que é o que causa a degradação. Então, com isso, ela evita o envelhecimento, evita que a gente adoeça, evita o surgimento de vários tipos de câncer por conta da ação do combate aos radicais livres, de evitar a oxidação do nosso material genético. Então, tomar a moringa preventivamente, utilizar ela na alimentação, tomar o chá da moringa todos os dias, é uma excelente atitude, uma atitude muito inteligente para evitar dezenas de problemas que podem acontecer por conta das oxidações, por conta dos radicais livres. Isso é excelente. As folhas da moringa. As folhas da moringa têm várias atividades muito importantes. Por exemplo, hipertireoidismo. Se você sofre de hipertireoidismo, que é o excesso de funcionamento da tireoide, a moringa tem a capacidade de regular as atividades da tireoide. Então, para quem tem esse problema do hiperfuncionamento da tireoide, ela é sim um regulador hormonal neste caso. Ainda com relação a vermes intestinais, as folhas da moringa são excelentes para expulsar vermes intestinais. Isso foi testado com vários tipos de vermes intestinais e os resultados demonstraram uma excelente ação de eliminação desses vermes. Ainda com relação a diabetes, pessoas que têm diabetes, que têm uma hiperglicemia, que têm um excesso de açúcar no sangue. Foi testado com vários tipos de hiperglicêmicos, pessoas com baixa hiperglicemia e pessoas com altíssima hiperglicemia. Bom, em todos os casos, ela regulou a quantidade de açúcar. O que quer dizer isso? Não é que ela jogou o açúcar lá para baixo, ela deixou no nível ótimo o açúcar, as folhas da moringa. E deixando no nível ótimo, por exemplo, no caso de pessoas que tinham uma hiperglicemia, uma diabetes muito elevada, teve uma redução de mais de 60% do índice glicêmico. Então, quer dizer, é uma redução muito expressiva, que eu acredito que nenhum remédio que tem aí comercial consiga fazer uma coisa dessa. Eu não sou diabético, não entendo muito da eficiência dos remédios para diabetes e tudo mais, mas eu posso garantir que com um resultado desse, as folhas da moringa são um dos medicamentos mais interessantes para o controle da diabetes. Com relação às inflamações, tanto as raízes quanto as flores da moringa tiveram uma excelente atividade anti-inflamatória, tanto contra inflamações crônicas, aquelas que, por exemplo, fibromialgia, artrite e tudo mais, que são inflamações que acontecem o tempo todo com a pessoa, quanto inflamações pontuais, como uma inflamação da garganta, uma inflamação de alguma parte do corpo específica naquele momento. Tiveram uma excelente ação, as flores e as raízes. Como antitérmico, ou seja, para baixar as febres, as sementes da moringa tiveram uma excelente atividade, elas são torradas, transformadas em pó e administrado esse pó para a pessoa que está doente e tudo mais. Ela tem uma excelente regulando o nível de temperatura do corpo, ajudando a baixar essa febre. E no caso de dor, né, no caso das dores, que também são decorrentes de inflamações, decorrentes de outra coisa, dor de cabeça e tudo mais, ou porque você tirou um dente, ou porque você fez uma cirurgia. No caso de dor, as folhas da moringa, o chá das folhas da moringa teve uma excelente ação analgésica, reduzindo a sensibilidade à dor. No caso de alergias, processos alérgicos, seja num processo alérgico crônico, como por exemplo uma rinite alérgica que acontece durante toda a vida, uma alergia à lactose e tudo mais, ou num processo alérgico pontual, por exemplo, você sentiu um cheiro que te incomoda e você teve um processo alérgico naquele momento, por causa de poeira, de fumaça e tudo mais. Todas as partes da moringa tiveram uma excelente atividade no controle do sistema imunológico. Porque a alergia é o quê? É uma reação exacerbada do nosso sistema imunológico.
Ele vai atacar o invasor e ele acaba causando mais problema do que solução. Então, o que acontece com a moringa? Ela equilibra o sistema imunológico, trazendo ele para um nível que é seguro para combater o inimigo que está entrando no nosso corpo, seja uma bactéria, um vírus, uma poeira, uma substância química, mas também não causa problemas alérgicos muito graves. Além disso, ela combate os processos anafiláticos. Então, quando a pessoa, por exemplo, tem um processo alérgico muito agudo, ela pode ter um choque anafilático, pode chegar até da parada cardíaca na pessoa. E a moringa, ela demonstrou uma atividade anti-anafilática nesses processos alérgicos. Para o uso tópico, ou seja, sobre a pele, as folhas da moringa transformadas em cataplasma, em plastro, compressa, banho, são reputadas na Índia como excelentes para tratar queimaduras, feridas, ou seja, como cicatrizante, e para tratar reumatismo, para tratar gota, processos inflamatórios das articulações, dos músculos e tudo mais. Foi testado o uso dela como cicatrizante. Foi feita uma pomada com as sementes da moringa, com as folhas da moringa e coisa e tal. Foi uma pomada, e essa pomada foi utilizada em feridas, né? Cortes, machucados e coisa e tal. E ela realmente acelera bastante o processo de cicatrização. Então, para cicatrização, se você tiver disponibilidade de moringa, um processo machucou, queimou, se feriu de alguma forma, o extrato da moringa pode ser excelente, tanto nessas formas mais básicas de aplicação, como construindo uma pomada, pode ser muito, muito interessante o uso da moringa. Sobre o sistema nervoso central, se você está passando por um momento de estresse, se você está passando por um momento de nervoso, se você está passando por um momento de ansiedade, a moringa, as folhas da moringa, todas as partes da moringa têm uma ação depressora do sistema nervoso central. Ou seja, ela reduz a atividade do sistema nervoso central, o que facilita muito o sono, o relaxamento, a gente fica mais calmo, mais tranquilo, vai dormir melhor, vai ter mais clareza para pensar nas coisas. Além disso, ela também trabalha no cérebro na produção de neurotransmissores importantíssimos para a nossa sensação de felicidade, de satisfação, de bem-estar, que são a dopamina, a serotonina e a epinefrina. Sobre o sistema reprodutor feminino, além daquela questão que a gente já falou sobre a toxicidade sobre o embrião, né, ela pode causar o aborto ou evitar que o embrião se fixe na parede do útero. Então, as mulheres que não querem engravidar na Índia fazem o quê? Tomam a moringa todos os dias, para que caso haja fecundação do óvulo durante o ato sexual, ele não vai se fixar na parede do útero, ele vai ser eliminado. Então, a gente pode considerar que seja mais ou menos como uma pílula do dia seguinte. Além disso, ela reduz a produção dos hormônios femininos, como a progesterona. Ela é reduzida a produção dos hormônios femininos, o que também causa um estado de infertilidade nas mulheres. Então, ou seja, menos hormônios femininos, menos produção de óvulos e tudo mais. Dentro desse contexto, a moringa sim tem uma ação antifertilidade para as mulheres, evitando, por exemplo, ajudando a evitar a gravidez e tudo mais. Na Índia ela é muito utilizada dessa maneira. Sobre o sistema respiratório, a moringa também trabalha o sistema respiratório e ela é muito reputada na Índia para o controle da asma. Então as sementes, a casca, a raiz e tudo mais é muito reputado para o controle da asma. E foi testado isso com pacientes asmáticos, era um grande número de pacientes asmáticos, todos foram testados com o uso, foi administrado neles a moringa, diariamente eles consumiam uma certa quantidade de moringa. Qual foi o resultado? Eles alegaram muito menos crises asmáticas, as crises eram muito mais brandas, a capacidade respiratória deles aumentou, então ela realmente tem uma ação muito significativa sobre o sistema respiratório, ajudando muito pessoas que têm bronquite asmática, que têm asma e tudo mais. Sobre o sistema excretor, então estamos falando de rim e tudo mais. Sobre o sistema excretor, ela tem uma ação de estimular, a gente já falou que ela é diurética, então ela aumenta a produção de urina, mas ela estimula o rim a eliminar oxalatos, que são substâncias que quando estão no nosso organismo, elas se aglomeram em cristais e formam pedras nos rins. Quando elas não formam pedras nos rins, quando elas não foram filtradas ainda, elas podem acumular nas nossas articulações, no líquido sinovial das nossas articulações e causar inflamações seríssimas que a gente gosta de chamar de gota ou de reumatismo gotoso. Então, para esses dois casos, pedra nos rins, ela é um excelente profilático, ou seja, ela vai evitar
a formação dos cálculos renais por conta da eliminação dos oxalatos. E quem tem problema de gota, ela também vai ajudar muito a aliviar as dores e tratar o processo da gota por também eliminar esse oxalato que não vai causar mais as inflamações nas articulações. E é isso aí, pessoal. Hoje falamos da moringa, uma planta magnífica, uma planta incrível. Se alguém tiver semente de moringa, manda para mim, que eu estou querendo plantar moringa aqui na minha casa. Pode me mandar, manda um e-mail para mim lá para autordapropriasaúde@gmail.com. Eu mando o meu endereço, manda semente de moringa para mim, que eu estou querendo plantar moringa aqui também. Achei maravilhoso. Meu pai tem um sítio que vai plantar no sítio dele 10 pés de moringa. Então, estejam comigo. Eu queria agradecer vocês mais uma vez pela audiência, por estarem aqui acompanhando o nosso canal. Se você achou importante e útil a informação sobre a moringa, dá um joinha aqui pra gente saber que essa informação chegou até você, que foi importante. Se você sabe de alguém que poderia usar a moringa e ter melhora na sua saúde, compartilhe esse vídeo, compartilhe essas informações também, para que mais pessoas tenham acesso a isso e mais pessoas possam se tornar autores da sua própria saúde. E não deixe de acompanhar o nosso canal, porque nós, em breve, vamos abrir uma incrível novidade para vocês. E você não pode ficar fora dessa.